No dia em que eu deveria me sentir como uma princesa, a noite que eu sonhei por anos a fio, meu próprio primo, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo, me transformou na piada da cidade inteira. Ele não apenas arruinou minha festa de 15 anos. Ele quebrou algo dentro de mim que eu achei que jamais seria consertado. Mal sabia eu que, na humilhação mais profunda da minha vida, Deus já estava escrevendo o roteiro da minha redenção e preparando o encontro que mudaria meu destino para sempre. Esta não é uma história sobre uma festa que deu errado. É uma história sobre como Deus usou os cacos do meu coração para construir um amor que eu jamais imaginei ser possível. Desde que eu era uma garotinha, eu folheava revistas e sonhava com o meu baile de debutante. Não era apenas sobre o vestido bufante ou a valsa com meu pai. Era sobre aquele rito de passagem, a celebração da transição, o momento em que eu me sentiria vista e amada por todos que importavam para mim. Minha mãe e eu passamos mais de um ano planejando cada detalhe. A paleta de cores era rosa antigo e dourado. As flores, escolhidas a dedo. A playlist, uma mistura cuidadosa de músicas que marcaram minha infância e as que faziam meu coração de adolescente vibrar. Meu vestido. Meu vestido era um sonho. Parecia ter sido tecido com a luz das estrelas. E meu primo, Lucas, esteve ao meu lado em cada etapa. Ele era mais que um primo. Era meu confidente, meu melhor amigo. Ele me ajudou a escolher o tema, deu opinião sobre o buffet e até ensaiou alguns passos da coreografia surpresa comigo. Eu confiei a ele meus medos mais bobos e minhas maiores expectativas para aquela noite. Contei a ele o quanto aquele dia significava para mim, um símbolo de superação depois de anos lutando contra a timidez e a insegurança. Ele sorria, me abraçava e dizia: "Vai ser a noite mais incrível da sua vida, prima. Você merece." Eu acreditei nele. Acreditei com cada fibra do meu ser. A noite chegou. O salão estava deslumbrante, ainda mais bonito do que nos meus sonhos. Meus amigos e familiares estavam lá, todos sorrindo, me abraçando. Eu me sentia flutuando. A valsa com meu pai foi emocionante. As homenagens dos meus avós me fizeram chorar de alegria. Tudo estava perfeito, um conto de fadas se tornando realidade. Então, chegou o momento das homenagens dos amigos. E Lucas, meu primo-irmão, pegou o microfone. Ele começou falando da nossa infância, das nossas brincadeiras. Eu sorria na minha cadeira de honra, com o coração transbordando de carinho. Mas então, o tom dele mudou. Um sorriso estranho, malicioso, surgiu em seus lábios. Ele tirou um pequeno caderno do bolso do paletó. Meu caderno. Meu diário. Um calafrio percorreu minha espinha. Era o diário que eu havia perdido há algumas semanas, o lugar onde eu derramava meus pensamentos mais secretos, minhas inseguranças mais profundas, as paixões platônicas de uma garota de 14 anos, meus medos sobre o futuro, minhas orações mais desesperadas. Ele começou a ler. Em voz alta. Para todos os 200 convidados. Ele leu sobre como eu me sentia feia quando me olhava no espelho. Leu sobre o garoto da escola por quem eu era apaixonada e que nem sabia que eu existia. Leu sobre minhas brigas com meus pais, minhas dúvidas sobre a fé, meus poemas ruins que eu escrevia de madrugada. A cada palavra, o riso começou a se espalhar pelo salão. Primeiro, risos contidos, depois gargalhadas abertas. Eu via os rostos dos meus amigos se contorcendo, alguns em choque, outros em zombaria. Meu mundo inteiro desabou. O chão se abriu sob os meus pés. Eu olhei para os meus pais, que estavam paralisados de horror. Eu não conseguia respirar. A princesa do baile havia se tornado o bobo da corte. Sem pensar, eu me levantei, o tecido pesado do vestido se arrastando, e corri. Corri para fora do salão, para longe dos risos, para longe do olhar de pena e de escárnio. Aquela noite foi o fim de um sonho, mas o começo de algo que eu jamais poderia imaginar. Se você já se sentiu quebrado por dentro, sabe do que estou falando. Fica comigo até o final. E se essa história já tocou seu coração de alguma forma, considere se juntar à nossa família aqui no canal. Corri até o jardim dos fundos do salão, me escondi atrás de uma moita e desabei, os soluços rasgando minha garganta, borrando a maquiagem perfeita, manchando o vestido dos meus sonhos com lágrimas de pura agonia e humilhação. Os meses que se seguiram foram um borrão de cinza. Eu me tranquei no meu quarto e no meu próprio mundo de dor. Deixei de ir à escola por 2 semanas, inventando uma doença. Quando voltei, os corredores pareciam um tribunal.
Os sussurros me seguiam, os olhares me perfuravam. As meninas que eu chamava de amigas agora riam quando eu passava. Eu me sentia nua, exposta, violada da forma mais íntima possível. O relacionamento com meu primo foi rompido. Meus pais o proibiram de chegar perto de mim, e toda a família se dividiu. Mas isso não consertava o estrago. A vergonha era um manto pesado que eu carregava todos os dias. Eu olhava para o espelho e não via mais a menina sonhadora. Via apenas a garota patética cujos segredos mais profundos foram transformados em entretenimento público. Minha fé foi abalada. Eu orava, mas minhas palavras pareciam ocas. Por quê, Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Onde o Senhor estava enquanto meu coração era pisoteado? O silêncio era minha única resposta. Eu estava em um poço escuro e não via nenhuma luz, nenhuma corda para me puxar para fora. Foi nesse estado de desolação que a líder dos jovens da minha igreja, uma mulher doce chamada Irmã Cláudia, me procurou. Ela não me pressionou a falar sobre a festa. Ela apenas sentou ao meu lado, sentiu a minha dor e disse: Sofia, teremos um retiro espiritual para jovens no próximo mês. Serão 3 dias na serra, um tempo para se desconectar do mundo e se conectar com Deus. Eu senti no meu coração de te convidar. Minha primeira reação foi um não categórico. Um retiro? Com mais jovens. Mais gente para me julgar, para talvez saber da minha história. Impossível. Eu queria distância de tudo e de todos. Mas Irmã Cláudia foi insistente de uma forma gentil. Apenas ore sobre isso, querida. Peça a Deus para te mostrar se é para você ir. Naquela noite, no fundo do meu poço, eu me ajoelhei. Eu não tinha mais forças para gritar com Deus. Eu apenas sussurrei: Deus, se o Senhor ainda está aí, se o Senhor ainda se importa, me dê um sinal. Me mostre o que fazer. Eu não aguento mais. Nos dias seguintes, a ideia do retiro não saía da minha mente. Era como um sussurro persistente no meio do barulho da minha dor. Com o medo que gelava meus ossos, mas com um pingo de esperança de que talvez, só talvez, Deus pudesse me encontrar lá, eu liguei para a Irmã Cláudia e disse: Eu vou. A chegada ao retiro foi assustadora. O ônibus parou em frente a um sítio lindo, cercado de montanhas e muito verde, mas meu coração estava apertado. Dezenas de jovens desciam dos ônibus, rindo, se abraçando. Eu me sentia um peixe fora d'água, um ponto de escuridão em meio a tanta luz. Coloquei meu capuz e tentei passar despercebida. O primeiro culto foi à noite, em um grande auditório de madeira. As luzes se apagaram e a banda de louvor subiu ao palco. Eu me sentei na última fileira, pronta para me encolher e desaparecer. Mas então, a música começou. E não era uma música qualquer. Era uma adoração intensa, profunda. A voz do ministro de louvor era forte, mas ao mesmo tempo, carregada de uma entrega que eu nunca tinha visto. E foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele não era o vocalista principal. Ele tocava teclado, em um canto do palco. Mas havia algo diferente nele. Enquanto todos cantavam olhando para a congregação, ele cantava de olhos fechados, o rosto voltado para cima, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ele não estava se apresentando. Ele estava em um diálogo íntimo com Deus, alheio a tudo e a todos ao seu redor. Eu, que tinha ido para fugir de olhares, me vi incapaz de desviar o meu olhar dele. Não era uma atração física, era algo mais profundo. Era como ver um reflexo da intimidade com Deus que eu tanto ansiava e que havia perdido. Naquele primeiro culto, o pastor pregou sobre Isaías 61, sobre como Deus veio para consolar todos os que choram. E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Cada palavra era como um bálsamo na minha ferida aberta. Pela primeira vez em meses, eu chorei não de humilhação, mas de um vislumbre de esperança. Nos dias seguintes, a rotina era de imersão total. Gincanas, dinâmicas em grupo, palestras e muitos momentos de oração e louvor. Eu comecei a baixar a guarda, a conversar com algumas meninas do meu dormitório. E em cada culto, meus olhos procuravam pelo rapaz do teclado. O nome dele era Daniel. Eu descobri isso quando ele deu um breve testemunho sobre a importância da intercessão. Ele falava com uma calma e uma autoridade que não condiziam com sua idade, que parecia ser próxima da minha. Ele passava os intervalos não na roda de amigos mais barulhenta,
mas muitas vezes sentado em um banco, lendo sua Bíblia, ou orando com alguém que parecia precisar. Ele exalava paz. Uma paz que eu desesperadamente precisava. Naquele instante, senti como se o céu estivesse tocando a terra. E uma paz que eu não sentia há meses começou a me inundar. É incrível como a presença de Deus pode nos encontrar em qualquer lugar. Aliás, me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você está me assistindo, e a que horas? Eu amo saber até onde essas histórias chegam. E se você crê que Deus pode restaurar qualquer história, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum testemunho. Eu não estava apaixonada por ele. Eu estava admirada pelo Deus que vivia nele. Nossa primeira interação foi quase imperceptível. No segundo dia, durante uma dinâmica em que tínhamos que escrever um versículo em um papel e entregar para alguém que não conhecíamos, eu senti de escrever Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Com o coração na mão, eu me aproximei do grupo onde ele estava e, sem jeito, entreguei o papel a uma menina aleatória. Quando me virei para sair, senti um toque leve no meu ombro. Era ele. Daniel. Ele tinha um sorriso gentil e me estendeu um papelzinho. A paz do Senhor. Acho que isso é para você. Eu peguei o papel, agradeci com a voz trêmula e me afastei. Quando abri, meu coração parou por um segundo. Estava escrito, Salmos 1:4-7, 3, Ele cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Como ele poderia saber? Era uma coincidência. Ou era Deus usando aquele rapaz quieto para me dizer que ele me via? A partir daquele momento, uma conexão silenciosa começou a se formar. Nossos olhares se cruzavam durante os louvores. Ele, no palco, e eu, na última fileira, que aos poucos ia se tornando a penúltima, a antepenúltima. Eu via quando ele orava com intensidade, e sentia como se ele estivesse intercedendo por dores que ele nem conhecia, incluindo a minha. Um dia, no café da manhã, ele passou pela minha mesa e simplesmente disse: Deus te abençoe, Sofia. Continue buscando a face dele. Ele sabia meu nome. Um simples Deus te abençoe vindo dele soou mais profundo do que qualquer elogio que eu já tinha recebido. Não havia flerte, não havia segundas intenções. Havia apenas uma pureza e um respeito que me desarmavam. Começamos a ter conversas curtas nos intervalos. Falávamos sobre a pregação da noite anterior, sobre um louvor que tinha nos tocado, sobre nossos sonhos e chamados. Descobri que ele queria ser missionário, que seu maior desejo era levar a palavra de Deus para lugares onde ela nunca tinha sido ouvida. Ele falava de Deus não como uma figura distante, mas como seu melhor amigo, seu pai, seu confidente. Em cada palavra, eu via o oposto do que eu tinha vivido. A confiança que eu depositei em meu primo foi traída da forma mais cruel. A confiança que Daniel depositava em Deus era a fonte da sua força e da sua paz. Eu não sentia borboletas no estômago quando falava com ele. Eu sentia paz. Sentia meio espírito se aquietar. A admiração espiritual que eu sentia por ele era tão grande que a ideia de um romance nem sequer passava pela minha cabeça. Eu só queria estar perto de alguém que me lembrava de como era estar perto de Deus. Eu estava sendo curada, pouco a pouco, conversa por conversa, oração por oração. Eu estava aprendendo que a verdadeira beleza não está em um vestido de festa, mas em um espírito quebrantado e contrito diante de Deus. A última noite do retiro chegou. A programação incluía uma fogueira e um momento de testemunhos ao ar livre. O céu estava incrivelmente estrelado, e o calor do fogo parecia aquecer não só o corpo, mas a alma. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias, suas lutas e vitórias. E então, a irmã Cláudia olhou para mim e sorriu, um convite silencioso. Pela primeira vez, eu senti coragem. Com a voz ainda trêmula, eu me levantei. Eu não contei os detalhes sórdidos da festa. Eu apenas disse: há alguns meses, eu passei pela maior humilhação da minha vida. Fui traída por alguém que eu amava e confiava muito, e isso me quebrou de uma forma que eu achei que era permanente. Eu cheguei neste retiro odiando a mim mesma, odiando o mundo e, para ser sincera, muito zangada com Deus. Mas nesses 3 dias, ele me lembrou que ele não desperdiça nossa dor. Ele me lembrou que ele cura os corações quebrados. Eu ainda não estou inteira, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sei que vou ficar. Quando terminei,
As lágrimas corriam livremente, mas não eram de tristeza. Eram de libertação. Mais tarde, enquanto todos se confraternizavam, eu me afastei para perto de um lago, apenas para respirar e agradecer a Deus. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Era Daniel. Ele ficou em silêncio ao meu lado por um momento, apenas olhando para o reflexo da lua na água. Então, ele falou, com a voz calma de sempre: Sofia, seu testemunho foi a coisa mais corajosa que eu ouvi essa noite. Eu sei o que é sentir a dor da humilhação pública. Eu olhei, surpresa. Ele continuou. Quando eu tinha 14 anos, alguns garotos da minha antiga escola fizeram um vídeo me ridicularizando por ser cristão e por ser muito magro. Eles me cercaram, me humilharam, e postaram o vídeo na internet. Ele viralizou na minha cidade. Por um ano, eu não queria sair de casa. Eu passei pelo vale mais escuro da minha vida, questionando a Deus, assim como você. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A dor dele era um espelho da minha. Ele continuou. Foi nessa dor que eu realmente conheci a Deus. Foi quando ele me mostrou que minha identidade não estava no que as pessoas diziam de mim, mas no que ele dizia sobre mim. Deus usou aquela ferida para me dar empatia, para me dar um ministério de orar por aqueles que se sentem quebrados e invisíveis. Sofia, desde o primeiro dia deste retiro, eu senti que Deus me dizia para orar por você. Eu não sabia sua história, mas eu via nos seus olhos a mesma dor que eu um dia senti. E eu não te admiro pela sua dor, eu te admiro pela força que você está demonstrando ao permitir que Deus te cure. Naquele momento, sob o céu estrelado, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Deus não tinha apenas me levado à cura. Ele tinha me levado a alguém que entendia a linguagem da minha ferida. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, vi em seus olhos algo além da admiração espiritual. Havia um carinho, um cuidado profundo. Eu não sei o que Deus tem para nós, ele disse, mas eu gostaria de começar a orar por isso. E por você. Com propósito. Naquele momento, eu entendi que Deus não tinha me levado até ali para encontrar um romance, mas para encontrar a cura. E o amor foi uma consequência da restauração que ele operou. Se você acredita no poder da cura divina, deixa eu saber se inscrevendo aqui no canal, para caminharmos juntos nessa jornada de fé. Depois daquele retiro, Daniel e eu não começamos a namorar imediatamente. Nós começamos a orar. Passamos meses conversando, compartilhando nossas vidas, nossos medos e nossos sonhos, sempre com Deus no centro de tudo. Foi o alicerce mais sólido que um relacionamento poderia ter. Quando finalmente oficializamos nosso namoro, não era baseado em sentimentos passageiros, mas em um propósito mútuo de servir a Deus juntos. Ele me ensinou a perdoar. Não foi fácil. A ferida que meio primo abrir era profunda. Mas com a ajuda de Daniel e, principalmente, do Espírito Santo, eu entendi que o perdão não era sobre dizer que o que ele fez foi certo, mas sobre me libertar do peso do rancor. Um dia, eu escrevi uma carta para o meu primo. Não para reatar a amizade, mas para dizer que eu o perdoava e que eu estava orando por ele. Eu nunca recebi uma resposta, mas ao colocar aquela carta no correio, senti um peso de meses sair das minhas costas. Hoje, Daniel e eu estamos noivos. Aquele rapaz quieto do teclado se tornou meu companheiro de vida, meu intercessor particular, meu parceiro de ministério. Olhando para trás, eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Eu entendi o que Romanos 8:28 realmente significa. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não causou a minha dor. O pecado e a maldade do mundo causaram. Mas Ele, em sua infinita soberania e graça, pegou o ato mais humilhante da minha vida e o usou para me levar à cura mais profunda, ao amor mais puro e ao propósito mais claro. Ele pegou as cinzas da minha festa de 15 anos arruinada e me deu a coroa de uma vida restaurada. A festa que deveria durar uma noite me trouxe uma dor que durou meses. Mas a dor que durou meses me levou a um retiro de 3 dias que me deu um amor para a vida inteira. Se você está passando por um vale de humilhação hoje, se seu coração está em pedaços por causa de uma traição ou de um sonho quebrado, eu quero te dizer: não perca a esperança. O seu Deus é especialista em restauração. Ele é como o profeta Joel prometeu, aquele que restitui os anos que foram consumidos. Entregue a ele os seus cacos. Confie no processo dele, mesmo quando você não entende.
Ele não está desperdiçando a sua dor. Ele está a transformando em testemunho. Ele está preparando o seu encontro com a cura e, talvez, assim como fez comigo, com o amor que espelha o cuidado dele por você. Confie no tempo de Deus. Ele está escrevendo a sua história, e o final é sempre melhor do que você poderia sonhar.